Olá, bem-vindos à aula 7 do nosso curso Aprenda JavaScript. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre funções. Funções é um assunto que vai nos tomar algumas aulas. E mesmo que você ache que sabe trabalhar com funções, dependendo da linguagem que você já trabalhou, talvez tenha novidades a partir dessa aula. Bom, vamos começar. O que é uma função em JavaScript? Bom, uma função é um objeto, e aí a gente pode pensar em objeto tanto de forma genérica, é um objeto, é uma coisa, como em objeto como um tipo. Ainda não falei do tipo objeto em JavaScript, porém em JavaScript só tem um tipo além daqueles tipos primitivos, além de boolean, além de string. Se não é um tipo primitivo, é um objeto. Então, uma função é um objeto que contém um bloco de código e esse bloco de código pode ser executado diversas vezes dentro de um programa. Ou seja, funções são objetos que podem ser executadas ou que podem ser invocadas ou que podem ser chamadas. A gente usa às vezes, chamei uma função, invoquei uma função, executei uma função, é a mesma coisa. E como declaramos uma função? Bom, nós podemos declarar uma função utilizando a palavra-chave function, isso aqui é uma declaração de função. Depois do function, nós temos que dar um nome para a função, ou como é também chamado, um identificador, assim como variáveis têm identificadores, funções também têm os seus identificadores. E, entre parênteses, eventuais parâmetros da função, que são valores que serão passados para a função no momento da sua invocação. Então, esse aqui é um exemplo, uma função que tem dois parâmetros. A gente não precisa dizer o tipo desses parâmetros, porque JavaScript é uma linguagem dinâmica, então basta dizer o número de parâmetros. E depois, entre chaves, nós temos o corpo da função, que é o que será efetivamente executado. Essa função aqui ela vai retornar, a função retorna utilizando return, então ela vai retornar a soma de x mais y. Então, a soma dos seus dois parâmetros. Quando a gente... vamos para o próximo slide, vou mostrar aqui um exemplo e como eu executo ou chamo essa função. Então, a gente usa o nome da função, o identificador da função, passando argumentos para os parâmetros. Às vezes a gente fala argumento e parâmetro como se fosse a mesma coisa. Teoricamente não é. Na prática acaba quase que sendo. Mas argumento é o valor que estamos passando quando executamos uma função e parâmetros são os parâmetros da função, é aquilo que precisamos passar para a função para ser executada. Então aqui eu estou executando a função soma, passando os argumentos 1 e 2 para os parâmetros x e y. Isso vai retornar 3, claro que vai somar 1 e 2. Aqui eu estou executando a função soma, passando os argumentos 4 e 5 para os parâmetros x e y e vai retornar o valor 9. JavaScript é uma linguagem funcional. Nem toda linguagem é funcional, inclusive a maioria até que nem é. Pelo menos a maioria das mais utilizadas. Elas não são linguagens funcionais. Elas são mais linguagens orientadas a objetos, onde tudo é objeto e não trabalha tanto com funções. JavaScript tem tanto objetos quanto funções, tanto métodos quanto funções. Vamos ver mais sobre isso. O que é uma linguagem funcional? Em linguagens funcionais, funções são ditas cidadãos de primeira classe, ou seja, a gente pode atribuir funções a variáveis, passar funções como argumentos para outras funções e retornar funções de funções. Isso aí talvez para você seja uma novidade, dependendo da linguagem de programação que você já programou, porque em outras linguagens você não pode passar uma função como argumento de uma função. Você não pode retornar uma função e uma função. E você não pode atribuir funções para variáveis. JavaScript pode. Isso torna JavaScript uma linguagem bastante poderosa. Uma outra forma de declarar funções é atribuindo essas funções para variáveis. Então, aqui eu estou declarando uma variável, letSoma, igual function. Isso aqui é uma função anônima, porque note que ela não tem um nome, mas aí ela é atribuída a esse identificador, então ela pode ser executada por esse identificador. Soma 1, 2, vai retornar 3. Então, tem essas duas formas de criar uma função, ou declaração de função, que é a outra, ou expressão de função,
que é essa aqui, e tirando certos detalhes que a gente vai ver, é muito parecida o uso delas. Se nós tentarmos ver o tipo dessa variável soma, com type of soma, vai retornar function. Então, function é um tipo de objeto que pode ser executado. Eu falei no último slide sobre a principal, uma das diferenças entre declaração de função e expressão de função. Tem a ver com o chamado hosting. Acho que é hosting. O que é o hosting? Basicamente, olha nesse caso aqui, eu estou executando ou invocando a função antes da sua declaração e não dá erro. O retorno é 3. Isso é possível quando declaramos uma função dessa forma. Já quando declaramos uma função pela expressão de função, atribuindo a uma variável, aqui é let minúsculo, nós não podemos executar a função antes da sua atribuição. Então, nesse caso, acontece o hosting, e nesse caso, não. Essa é a principal diferença entre expressão de função e declaração de função. Fora isso, não tem quase diferença. E aqui eu vou dar um exemplo de um uso um pouquinho mais complicado de função, que é eu estou recebendo função como um argumento. Quer dizer, o parâmetro dessa função executa, certo? É uma função. Eu vou receber uma função, eu vou pegar essa função que eu recebi e vou executar nos argumentos 1 e 2. Então, eu tenho aqui outras duas funções, soma e multiplica. Eu posso executar a função executa, o que ela espera? Ela espera uma função. Então, eu passo essa função soma. Essa função soma vai ser essa função e ela vai entrar aqui. Então, vai ser soma de 1 com 2, 3. E aqui eu estou executando, passando a função multiplica uma função, vai entrar aqui, vai vir para cá e vai ser multiplica 1, 2. O que é multiplica? Vai multiplicar x com y, então o resultado vai ser 2. Isso aqui talvez você não esteja acostumado ainda, mas veja como você pode sim passar uma função como argumento para outra função. E se você não está acostumado com isso, você vai se acostumar ao longo desse curso.